que sua mulher, por que não pode ser um pretinho lá do meio do estado? Doutor, você quer ir? Eu falei, não, estou brincando, não quero ir. E não queria mesmo, não, meu interesse não era político. E por essa minha negativa, hoje eu não sou vice-governador de Santa Catarina, porque no segundo turno ganhamos com 72%. Mas não foi que eu tenho medo de participar, não. Eu não tinha esse viés, meu viés é mais técnico. Falando desse viés técnico, hoje eu estou trabalhando, sou assessor especial da Ministra dos Direitos Humanos e fiquei muito feliz de ver aqui nos valores que vocês pregam, que o PSL do Rio Grande do Norte está trazendo, entre eles os direitos humanos. Só que a visão de direitos humanos que desse governo está trazendo é totalmente diferente daquilo que nós vínhamos tendo até hoje. E eu vou dizer por quê. Nós estamos preocupados com a vítima. Nós estamos preocupados com os agentes públicos. Estamos preocupados com aqueles que protegem o cidadão de bem. Falava isso com o Coronel Hélio hoje. Em janeiro fui nomeado e logo no início de fevereiro fui conhecer o pessoal da Força Tarefa do caso João de Deus. Para quem não sabe, são 315 mulheres que já denunciaram seu homem de abusos sexuais. E eu fui a Badiânia conhecer a promotora de justiça. Bati na porta dela e falei, olha, sou do Ministério de Direitos Humanos, assessor da ministra Damares, queria saber como é que está a situação do caso João de Deus e viemos aqui oferecer à senhora um suporte, saber como é que nós podemos ajudar o Ministério Público e como é que nós podemos ajudar as vítimas. Ela sentou e falou, eu não sei o que responder, porque até hoje ninguém de direitos humanos veio oferecer ajuda para nós. É a primeira vez que alguém de direitos humanos vem se preocupar com a vítima e vem se preocupar com o trabalho do Ministério Público. Eu ouvi essa mesma coisa do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás, que na semana passada nós fizemos uma reunião com o juiz Sérgio Moro, com o ministro Moro e com a ministra Damares, já apresentando um trabalho prático daquilo que nós presenciamos lá. E que trabalho que nós podemos fazer? Modificar a legislação penal para que crimes praticados por sacerdotes, pessoas que não são sacerdotes, mas que são professores, médicos, psicólogos, pessoas que exercem influência sobre o outro, tenham uma penalidade maior, tem um agravamento na sua pena. São duas modificações, uma agravando a pena, a outra, a proposta de não aplicar a redução da prescrição, porque a pessoa quando chega a 70 anos de idade tem um redutor pela metade da prescrição da pena. Então, para esses casos, nós apresentamos a proposta de que não haja essa redução. E a terceira proposta é de cunho processual, de natureza processual, para que a pessoa vitimada dessas mazelas não tenha que ficar repetindo o seu depoimento várias vezes. A pessoa vai na delegacia, conta um caso. Normalmente encontra homens, não é todo lugar que tem delegacia da mulher. Então encontra um homem para contar que foi abusado. Aí o Ministério Público toma partido da situação, ela vai contar com o promotor de justiça. Aí lá no depoimento da audiência de instrução, ela tem que contar de novo essa coisa. Então ela está sendo sempre revitimizada. Então a nossa proposta é que ela, sobre o crime contraditório, ela apresente esse relato dela, ela se denúncia, uma única vez, para que ela não fique sofrendo com isso. Então são avanços que a gente está propondo na legislação, sempre pensando na vítima. Certo? Então estou lá com a ministra Damares e a gente tem feito várias coisas e me preocupou muito agora ouvir essa situação do suicídio, porque nós aprovamos recentemente, há 15 dias, um pouquinho mais, com a ajuda inclusive do general Gião, a Lei 13.819, que torna obrigatória a notificação dos casos de autoviolência, de automutilação e de tentativa de suicídio. Isso é muito importante. E o nosso Ministério está trazendo um novo olhar sobre essa situação de suicídio. Existe no Brasil o CVV, todo mundo já ouviu falar do CVV, mas a gente está trazendo uma nova proposta, generais, para atendimento dessas vítimas, dessas pessoas. Qual que é a proposta? Estabelecer a Política Nacional de Prevenção e Combate à Autoviolência e ao Suicídio e treinar os nossos canais de recebimento dessas notícias para atender de maneira eficaz as pessoas que procuram esses canais. Porque o CVV, existe o CVV ele ouve a pessoa, mas não há direcionamento. Não há direcionamento.
Hoje no nosso ministério está sob o nosso comando o Disque 100 e o Ligue 180. E os nossos agentes serão capacitados através da Associação Brasileira de Psiquiatria para ouvir esses relatos e direcionar essas pessoas a um atendimento e a um acompanhamento. E em casos mais graves, em casos mais pontuais e mais graves, enquanto o nosso atendente está recebendo o chamado para casos de autoviolência ou de suicídio, tentativa de suicídio, a gente já está linkando aquele telefonema, aquela localidade com o SAMU. E o pessoal do SAMU vai estar capacitado para chegar imediatamente na casa dessa pessoa e evitar que esse tipo de situação ocorra. Então, é um novo tratamento que o nosso Ministério está dando, está entregando para o Brasil essa situação. Tá certo? Reduzimos de 50 minutos o tempo de atendimento. Uma mulher, até o governo passado, demorava 50 minutos para conseguir registrar um caso de violência contra ela, contra a mulher. Esse tempo de atendimento caiu de 50 minutos, e em 50 minutos ela morreu. Se ela está ligando para lá para dizer que o marido está batendo nela, que vai bater, que vai invadir a casa, em 50 minutos ela já morreu. Reduzimos para 2 minutos. O nosso ministério hoje recebe uma denúncia de maus tratos, de violência contra a mulher. Em 2 minutos ele consegue processar aquilo e já acionar, se for o caso, órgãos de proteção, a polícia, quem tem guarda municipal, quem quer que seja. Então já são ações concretas que nós vamos fazer. Isso está aparecendo? Não está aparecendo. Isso precisa ser melhor divulgado? Precisa ser melhor divulgado. Mas também a imprensa não está interessada em divulgar esse tipo de coisa. Tá certo? Eu sei que o tema que me chamou aqui, que chamou vocês até aqui, é a anistia. Vocês querem saber muito bem dessa situação da lei da anistia. E eu vou começar aqui a mostrar algumas coisas para vocês. A lei de anistia, meu pessoal, esse ano, a lei de anistia vai completar 40 anos. A primeira lei que tratou desse assunto no Brasil é de 1979. E até hoje, as pessoas conseguem entrar com requerimentos pedindo anistia política. Uma série de fatores. Vou mostrar para vocês aqui os números da anistia até hoje. É um bom mercado, né? Com certeza. É um bom mercado para um monte de gente. Só que tem um problema. A lei de anistia não serviu apenas para tratar de anistia política, de análises. A comissão de anistia, até agora, até hoje, até o ano passado, melhor dizendo, a função principal dela sempre deveria ser analisar os pedidos de anistia e julgar se eram procedentes ou não. Mas só que essa comissão foi aparelhada para fazer outras coisas, como publicar livros. Nós encontramos nos porões do Ministério da Justiça, e eu convido o general para ir lá verificar também, se quiser, mais de 100 exemplares de livros exaltando a esquerda. Tudo pago com dinheiro público. Livros escritos em inglês, em espanhol, em francês, falando da Revolução Cubana, Revolução Russa. Tudo isso financiado com o nosso dinheiro. Ou seja, a comissão de anistia não fazia apenas análise de processo de anistia. Filmes. Eu acho que é o F5, né? Filmes foram editados, foram feitos com o dinheiro da anistia. Tá certo? Tudo isso desvirtuando o caminho daquilo que deveria ser apenas análise de processo de anistia. Nós já chegamos a quase 10 bilhões de reais. Vou repetir o número. O Brasil já pagou quase 10 bilhões de reais em indenizações. Não está indo? Mas tá bom, vira para mim que eu vou falar um número assim. Não tem. Estou gravando um vídeo. Não. Teria que passar para cá, né? Mas vai demorar. Deixa eu. Eu não tenho. Não tem pendrive. Tem? Essas coisas todas estão aqui na área de trabalho. Você pode. Isso aí. Então, gente,
Nosso dinheiro pagou essas coisas, além desses quase 10 bilhões de reais em concessões de anistias, muitas delas sem razão. Para vocês terem uma ideia, Chacrinha foi anistiado político. É anistiado político, a família dele ganha dinheiro da comissão de anistia, ganha dinheiro público. Com um detalhe: por essas verbas de anistia serem indenizatórias, os anistiados não pagam nem um centavo de imposto de renda e não pagam nem um centavo de verba previdenciária, não pagam qualquer valor ao INSS e qualquer valor ao imposto de renda. Já foi tomada alguma comprou. Nós estamos agora tentando implementar no bojo da DP 870 um fim, um marco temporal. Olha, a partir de tal data não podemos mais receber pedido de anistia. E eu vou explicar os outros pormenores com relação à questão do que já foi concedido, tá? Então o que acontece? Além desses livros, além dessas indenizações, existe em Minas Gerais um lugar chamado Coleginho, que foi o centro que eles chamavam da resistência na época do regime militar, de resistência. Esse coleginho foi restaurado para receber o Memorial da Anistia. Foram gastos mais de 20 milhões de reais para restaurar esse coleginho. O Memorial da Anistia consiste então a restauração desse coleginho. E na restauração eles puseram uma pedra enorme amarrada com correntes no telhado, onde nessa pedra seriam projetadas imagens do acervo do Memorial da Anistia, que foram retiradas do Arquivo Nacional. Ocorre que a estrutura desse coleginho não suportou o peso dessa pedra e esse coleginho está parado lá até hoje, crescendo mato dentro e em volta dele. Abandonada a obra, onde houve um investimento de mais de 20 milhões de reais. O que acontece? Não sei se isso chegou aqui no Rio Grande do Norte, mas vocês sabem que o Ministério da Justiça abrigava a comissão de anistia, e com a reestruturação do governo, a comissão de anistia passa então para o Ministério dos Direitos Humanos, onde eu estou, e hoje eu sou um dos responsáveis, sou assessor responsável por cuidar da situação de anistia. Com isso, a gente precisava receber esse acervo, concorda? A gente recebe o acervo e eu fui buscar o acervo. O acervo que foi prestado conta de 5 milhões de reais gastos com esse acervo. Para eu buscar um acervo de 5 milhões de reais, eu não ia a pé, nem de patinete, como foi outro dia, né? Eu precisei de escolta policial. Vai passando. Esse aí é a projeção daquilo que eles queriam fazer. Pode passar. Pode passar. Vai lá. Pode passar. Pode passar. Passe. Começou para aqui. A construção desse Memorial da Anistia começou com 5 milhões de reais. E foram feitos vários aditivos. Até 31/12/2018. E chegamos a 28 milhões de reais. Pode passar. Já está com a CGU, já está olhando. Polícia Federal está também. Eu vou fazer um pronunciamento na Câmara semana que vem sobre isso. Polícia Federal está também. E a operação foi interessante, o nome da operação. O nome da operação da Polícia Federal chamava Esperança Equilibrista. Volta quase então, depois vou lá. Eu passo para o senhor isso aí tudo, general. Pode passar. Passa. Pode passar. Eu vou passar a apresentação para o senhor, general. Pode passar. Esse é o estado da obra. Esse é o estado da obra. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É por isso que a gente tem umas greves como essa da agora. Calma que eu vou mostrar um acervo para vocês aí que custou 5 milhões. Não, Calma. roubar. Olha. Vai melhorando um pouco. Pode passar. Eis o acervo. Num HD, desse você compra em qualquer loja, qualquer
lá em Brasília tem a Feira do Paraguai, né? De R$300. Aí está o acervo e a prestação de contas foi em torno de R$5 milhões. O que tem dentro desse HD? Imagens do Arquivo Nacional, que o cidadão que fez o acervo simplesmente copiou do Arquivo Nacional e jogou dentro do HD. E a prestação de contas dele disse que custou R$5 milhões. Pode baixar um pouco aí. Sangue de Cristo. Pode passar. Aqui tem um relatório, infelizmente não vai dar para vocês verem aí, mas é a prestação de contas que a Universidade Federal de Minas Gerais prestou, tem outra prestação. Inclusive não conseguiram chegar no consenso, porque uma prestação de contas, a primeira, seria uma prestação de contas total, daria 3 milhões e pouco, e depois mandaram uma outra com 5 milhões e pouco. Eles nem se entenderam até hoje de quanto de fato custou isso aí. Tá certo? Gasto com a comissão de anistia, R$10 bilhões pagos e mais de 14 bilhões aguardam o pagamento. E sobre esses 14 bilhões eu quero explicar uma situação. Esses apreciados ali que você falou, 67 mil requerimentos apreciados. Esses 39 mil deferidos, todos eles já foram pagos? Já receberam? Estão sendo alguns, porque estão dois tipos de indenizações. Uma prestação única e existem as indenizações que são as chamadas de prestações permanentes e continuadas. Então tem uma mistura entre prestação única e prestação permanente continuada. Mas estão sendo pagos ou já foram pagos. E os que aguardam o pagamento, a grande massa desses que aguardam o pagamento estão ligadas a um caso emblemático que a gente precisa resolver ainda, e está na seara judicial, que são das anistias dos cabos da FAB, da Força Aérea Brasileira. O que aconteceu nessa situação? Em 1964, a pirâmide hierárquica da Força Aérea Brasileira estava invertendo lá nos praças. O número de cabos estava ficando maior que o número de soldados. Houve a edição de uma portaria em 1964, dando prazo para que aquelas pessoas